Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente vai analisar umas decisões bem recentes e importantes do STJ, sabe? Do informativo 850. Separamos 5 julgados aqui. Isso mesmo. A ideia é pegar o essencial de cada um e, em 3 deles, a gente vai aprofundar um pouco mais porque são mais complexos ou têm um impacto maior, né? Perfeito. Então vamos lá. O primeiro é o tema 1147, que trata do ressarcimento ao SUS pelas operadoras de saúde. Artigo 32 da Lei dos Planos. Qual o prazo para essa cobrança? Olha, a primeira sessão bateu o martelo. São 5 anos. E o que rege é o Decreto 29.103/22, viu? Ah, então não é o Código Civil. Não, não. Afastaram o prazo de 3 anos do Código Civil porque entenderam que a relação aqui é de direito administrativo. É o poder público cobrando, né? Entendi. Faz sentido. Pela natureza da relação. E esse prazo de 5 anos, ele começa a contar quando? Da internação do paciente, da alta? Só depois que o processo administrativo lá dentro apura tudo e diz, olha, operadora, você deve X, é que começa a correr o prazo para cobrar. Isso dá mais clareza para o SUS organizar essa cobrança. Bom, seguindo, tem um caso que deu o que falar, né? O tema 1131, da Faculdade Visivale, lá no Paraná. Uhum. A discussão era se citar alguns réus interrompia a prescrição para outro réu que entrou depois. No caso, a União. Como ficou isso? Esse caso é bem complexo, ele até se conecta com outros temas. Basicamente, muitos alunos processaram o Estado do Paraná e a Visivale por causa de problemas com diplomas, sabe? Lembro, foi um curso de capacitação que deu problema. Isso. Aí depois, o próprio STJ, lá no tema 584, diz que a União também tinha que estar no processo. Era um litisconsórcio passivo necessário. Só foi chamada para o processo, anos depois, quando o prazo de 5 anos para ela já teria passado. Ela podia alegar a prescrição. Exato, essa era a grande dúvida. E o STJ, no tema 11.13.1, disse que não. A tese foi que a citação válida dos réus originais, o Estado do Paraná e a Visivale, interrompe sim a prescrição para a União. Mesmo que a União só tenha sido citada muito depois. Sim, e mais, esse efeito da interrupção retroage lá para a data em que a ação foi proposta. Nossa, mas isso não é meio pesado para a União? Ela nem estava no processo ainda. A corte considerou isso, mas colocou uma condição-chave. Essa demora para chamar a União tem que ser culpa exclusiva do judiciário por ter demorado para reconhecer que ela precisava estar ali. Ah, entendi. A culpa não pode ser do autor da ação. Exatamente. Os fundamentos foram a teoria da aparência, porque era razoável no início processar só os outros, né? A ideia de solidariedade, que está lá no Código Civil, artigo 204, parágrafo 1º. Que a interrupção contra um devedor solidário atinge os outros. Isso. E o principal, o princípio de que a parte não pode ser prejudicada pela demora da máquina judiciária. Uma solução que tenta equilibrar as coisas, né? Considerando as falhas do sistema. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda em processo. Tema 1265. Honorários na execução fiscal. Quando uma exceção de pré-executividade é aceita só para tirar um dos devedores do processo, como ficam os honorários do advogado desse que saiu? Pois é, a briga era use o percentual sobre o valor total da dívida, como diz a regra geral do CPC, ou fixa um valor por equidade, usando o parágrafo 8º do artigo 85. É porque fixar sobre o valor total da dívida parece estranho, né? A dívida continua lá para os outros devedores. Exatamente. O crédito não foi extinto ali. E foi esse o caminho da primeira sessão. Decidiram que nesses casos de exclusão de um coexecutado via exceção de pré-executividade, os honorários têm que ser fixados por apreciação equitativa. E qual foi a lógica? A lógica é que o proveito econômico que esse devedor excluído teve é considerado inestimável. Ele não ganhou um dinheiro, a dívida não sumiu para os outros. Ele só saiu daquela cobrança específica. Isso, foi um alívio processual para ele, mas não um ganho econômico que dê para medir em reais naquele momento. E isso, inclusive, está na linha do que o STJ já tinha falado no tema 1076 sobre proveito econômico inestimável. Certo, então a chave é essa inestimabilidade do proveito. Entendido. Agora, indo para a área penal rapidinho. Tema 1255, crime de falsa identidade.
Artigo 307 do Código Penal. Quando que esse crime se consuma? O STJ só reafirmou que já era meio consolidado. É um crime formal. Ou seja, Ou seja, ele se consuma no momento em que a pessoa, querendo, né, de forma consciente, se passa por outra ou atribui identidade falsa a um terceiro. E isso tem que ter com a intenção de obter alguma vantagem ou causar dano a alguém. A conduta e a intenção bastam. então não precisa que a pessoa consiga a vantagem de fato, ou que o dano realmente aconteça. Não precisa. O resultado, o que acontece depois, é irrelevante para dizer se o crime aconteceu ou não. A ação de se identificar falsamente com essa intenção já é o crime completo. Claríssimo. Para fechar este bloco, uma questão quente. Relatórios de inteligência financeira, os RIFs, do antigo COAF e atual UIF. O Ministério Público pode pedir esses relatórios direto para o UIF, sem pedir por juiz antes. Isso ficou meio no ar depois do tema 990 do STF, né? Exatamente. O tema 990 do Supremo validou o compartilhamento de informações. Ou seja, quando o próprio COAF ou a Receita, por iniciativa própria ou por dever legal, mandam dados para os órgãos de investigação, tipo o MP ou polícia. Isso o STF disse que pode, sem ordem judicial. Certo, o compartilhamento espontâneo ou por obrigação legal. Isso. Mas a dúvida que o STJ analisou agora era outra. Era a requisição ativa. Era o MP ou a polícia batendo na porta do COAF e falando: me dá o RIF de fulano. E aí, pode ou não pode? A terceira sessão do STJ entendeu que não pode. Essa requisição direta, sem passar pelo juiz, sem uma autorização judicial prévia, é inviável. Mesmo com o precedente do STF. Mesmo, porque o tema 990 do STF não tratou dessa situação específica da requisição ativa. A própria lei de lavagem de dinheiro, lá no artigo 15, fala da comunicação pelo COAF para as autoridades. Ela não prevê esse caminho inverso, da autoridade pedindo direto ao COAF sem controle judicial. Tem uma preocupação grande com a proteção dos dados financeiros das pessoas, mesmo nesses relatórios. Entendi. Então, o fluxo normal seria o COAF identificar algo suspeito e comunicar, ou o MP pedir ao juiz autorização para acessar esses dados. Exato. A requisição direta, por iniciativa do órgão de persecução, sem aval judicial, não foi validada pelo STJ. Bom, então fazendo um resumo rápido do que a gente viu. Prazo de 5 anos para o ressarcimento ao SUS, começando da notificação final administrativa, a interrupção da prescrição no caso Visa Vale, que alcança a União mesmo que citada depois, se a demora for judicial, honorários por equidade, quando se exclui um codevedor na execução fiscal via exceção, a falsa identidade como crime formal, consumado na conduta com dolo, e, por fim, a impossibilidade de MP ou polícia requisitarem RIFs direto ao COAF-UI sem ordem judicial. Foram decisões bem importantes com reflexos grandes, né? Desde a gestão pública, processos super complexos como esse da Visa Vale, até a própria atuação na área criminal e as garantias de cada um. E essa última decisão sobre os RIFs deixa uma pulga atrás da orelha, né? Com tudo cada vez mais digital e a necessidade de investigar crimes financeiros, como é que a gente acha o equilíbrio, o ponto certo entre ter uma investigação eficiente e proteger o direito fundamental à privacidade aos dados de cada pessoa? Fica a reflexão. Bom, por hoje é isso. Nos vemos no próximo bloco. Olá, voltamos para mais um bloco aqui, dando sequência à nossa análise de julgados relevantes. Isso aí. Hoje a gente mergulha em 5 decisões do Superior Tribunal de Justiça, todas do informativo 850. Exato. E olha, temos temas bem variados, né? Vamos passar por direito administrativo, tributário, tem ambiental e civil também. Uma seleção, assim, bem interessante para a gente entender os posicionamentos do STJ. Legal. Vamos começar, então, com um que mistura administrativo e tributário, o RESP 2126210. A discussão aqui é sobre multa de mora. Como é que se calcula essa multa nos créditos que são devidos para autarquias e fundações públicas federais? A multa vai sobre o valor original ou sobre o valor que já foi corrigido? Olha, essa é uma questão bem técnica, mas a lógica é interessante. A Lei 10.522 diz que esses créditos, eles seguem as mesmas regras dos tributos federais para juros e multa. Certo. Aí a gente vai para a Lei 9.430, que fala no artigo 61, que a multa de mora limitada a 20%, e os juros, que são pela Selic, incidem sobre o débito.
E aqui está o pulo do gato. Qual? Um decreto-lei mais antigo, o 1736 de 79, no artigo 3º ele define débito como sendo o valor histórico, sabe? O valor original sem nenhum acréscimo. Peraí, então quer dizer que a multa não pode ser calculada em cima de um valor que, por exemplo, já foi atualizado pela Selic? Isso poderia virar uma bola de neve, não? Exatamente, seria calcular juros sobre juros, de certa forma, na base de cálculo da multa. A decisão do STJ foi nessa linha, alinhada com o que a própria administração fiscal já entendia. A multa de mora deve ser calculada apenas sobre o valor original, o histórico do débito. Entendi. Atualizar o valor pela Selic primeiro para depois aplicar a multa. Isso seria inadequado e, como você disse, poderia até estourar o limite legal dos 20%. Faz sentido. Mudando agora o foco. Vamos para o direito ambiental. O RESP 2006-687. Esse aqui trata da criação de unidades de conservação, as UCs, né? Isso, especificamente as de domínio público, como um parque nacional. A questão é, o decreto que cria essa UC, ele pode perder a validade, tipo caducar, se o governo demorar muito para desapropriar as áreas particulares que ficaram lá dentro, como acontece com outros decretos de utilidade pública? Pois é. Essa questão é super relevante e o STJ aprofundou bem. A lei específica aqui é a do SNUC, a Lei 9.985 de 2000. Certo, a lei do SNUC. Ela estabelece que os CEs, como parques nacionais, são de posse e domínio públicos, e as áreas particulares que estão incluídas ali deverão ser desapropriadas. A própria criação da UC já funciona como uma declaração do interesse do Estado, o interesse ambiental, naquela desapropriação. Mas e os prazos de caducidade que existem nas leis gerais de desapropriação? Tipo o Decreto-Lei 3.365, a Lei 4.132. Eles não se aplicam nesse caso. O STJ decidiu que não, que são inaplicáveis aqui, justamente porque a lei do SNUC é a específica para os CEs e a posterior a essas leis gerais, então ela prevalece. Ah, entendi. Prevalece a lei específica. Exato. O interesse ambiental na desapropriação ele nasce junto com a criação da UC e só termina se a UC foi extinta por uma outra lei, uma lei específica para isso. Permitir a caducidade do decreto seria, na prática, permitir que a UC fosse extinta por um caminho que não é o previsto, sabe? Meio que pela porta dos fundos. Compreendido. Então, a criação da UC por si só já afirma um interesse na desapropriação e não tem um prazo de validade ligado à efetivação dessa desapropriação. Exatamente. Agora, claro, a demora na desapropriação pode ter consequências, né? Pode gerar direito à indenização para o proprietário, talvez por desapropriação indireta, ou pelas limitações de uso. Mas não cancela a UC. Não cancela a UC nem as restrições ambientais que ela impõe. Essas continuam valendo. Ok, mudando de novo. Direito civil agora. RESP 2.2060604. Imagina a situação. Uma empresa contrata a outra para prestar um serviço. Define um prazo certo no contrato. Mas aí, quem contratou rescinde antes do fim, sem ter uma justa causa. O que acontece? O Código Civil tem uma resposta direta para isso, lá no artigo 603. Ele prevê uma indenização bem específica. E qual seria? A parte que rescindiu sem motivo tem que pagar tudo que já venceu do contrato e mais a metade do valor que seria devido até o final do prazo combinado. Metade do que faltava? Isso, metade do que o prestador de serviço ainda receberia. E isso vale mesmo se for um contrato entre duas empresas, pessoas jurídicas. E se essa penalidade não estiver escrita lá no contrato, letra por letra? Vale sim. O STJ confirmou que o artigo 603 se aplica perfeitamente a contratos entre pessoas jurídicas. A ideia da lei é desencorajar essa rescisão sem motivo, né? Dar uma estabilidade maior para os contratos de serviço que têm prazo determinado. Faz sentido. E por ser uma regra que está na lei, ela não precisa estar expressa no contrato para ser exigida, entende? A própria lei já estabelece essa consequência, essa penalidade pela rescisão imotivada e antes do tempo. Entendido. Agora um caso bem delicado, envolvendo o direito do consumidor e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é o RESP 2.185.387. Ah, sim. Uma abordagem de segurança de supermercado a uma adolescente por suspeita de furto. Quando que uma situação dessas gera dano moral? Olha, a linha aqui é bem tênue. Abordar alguém por suspeita, em princípio, é permitido. Faz parte do exercício regular de um direito do comerciante de proteger seu patrimônio.
mas tem limites claros. E quais seriam esses limites? O STJ entende que, para gerar dano moral, a abordagem tem que ser abusiva ou vexatória. No caso que foi julgado, a situação foi bem complicada. A adolescente foi acusada publicamente, sem provas concretas, e foi revistada de uma forma constrangedora ali na frente de outros clientes, perto do caixa. Nossa, que situação horrível, ainda mais para uma adolescente. Isso ultrapassa qualquer limite do razoável, né? Sem dúvida alguma. Foi uma abordagem totalmente excessiva que violou o direito ao respeito e à dignidade dela, direitos que estão lá nos artigos 17 e 18 do ECA. E um ponto importante que o STJ ressaltou: Qual? que essa revista feita pelo segurança da loja não se confunde com a busca pessoal que está lá no Código de Processo Penal, sabe? Busca pessoal é ato de autoridade policial, tem requisitos próprios, segurança de loja não tem esse poder. Claro. No fim, o estabelecimento não conseguiu provar que o procedimento foi lícito, que foi feito dentro dos limites, e aí foi condenado a indenizar por dano moral. Para a gente fechar esse bloco, voltamos ao direito civil. RESP 2.111.839, falando de impenhorabilidade do bem de família herdado. Um tema clássico, mas com uma nuance importante. A situação é um imóvel que era a residência da pessoa que faleceu e agora os herdeiros moram nesse imóvel. Ele pode ser penhorado para pagar dívidas que foram deixadas pelo falecido? Aqui a gente tem um conflito aparente de normas, né? De um lado, o Código Civil diz, lá no artigo 1997, que a herança responde pelas dívidas do falecido. Certo. As dívidas passam para os bens deixados. Exato. Mas, do outro lado, a gente tem a Lei 8.009 de 90, a Lei do Bem de Família, que torna impenhorável o imóvel residencial próprio da entidade familiar, com algumas exceções bem específicas. A questão é: a regra da herança que responde pelas dívidas anula a proteção do bem de família? E a resposta da STJ foi: Mesmo que o imóvel ainda esteja lá, registrado no nome de quem faleceu, talvez o inventário nem tenha acabado. a resposta foi que a proteção do bem de família continua. O STJ aplicou um princípio fundamental do direito sucessório, o princípio da scisine, que está no artigo 1784 do Código Civil. Scisine. O que ele diz exatamente? Ele diz que, no momento exato da morte, a herança, incluindo a posse e a propriedade dos bens, se transmite automaticamente aos herdeiros. E se transmite com as mesmas características que tinha antes. Então se o imóvel já era bem de família, Ele continua sendo bem de família nas mãos dos herdeiros, desde que eles continuem usando o imóvel como moradia, claro. A impenhorabilidade persiste. O que define o bem de família é o uso real, a moradia efetiva da entidade familiar, e não apenas formalidades como a conclusão da partilha ou o registro no cartório. A transmissão pela herança não quebra essa proteção legal. muito interessante. E com essa decisão que reforça a proteção da moradia, a gente encerra mais este bloco de análise da jurisprudência do STJ, com esses casos importantes do informativo 850. Pois é, foram casos que mostram bem como o direito é aplicado na prática, né, em situações que podem realmente afetar o dia a dia de muitas pessoas e também de empresas. Vimos o STJ buscando equilibrar diferentes regras, ponderar princípios. Com regras patrimoniais já estabelecidas. Boa pergunta para a gente continuar pensando. Com certeza. Nos veremos no próximo bloco, então. Curtiu essa análise? Deixe o seu like e inscreva-se para acompanhar nosso trabalho. Até lá! Olá, seguimos aqui com a nossa análise do informativo 850 da STJ. Realmente muita coisa, né? Então vamos dar continuidade ao bloco anterior? Isso mesmo. Temos mais 5 julgados importantes aqui pela frente. Vamos passar por direito civil, consumidor e até uma questão de processo penal. Legal. Então o que temos para hoje é aquela compensação em arrendamento mercantil mesmo com dívida prescrita. Uma briga entre promessa de compra e venda sem registro e hipoteca registrada. Sim, e também o uso da TR em previdência fechada. Isso. E aquele caso super importante de vício do produto, que a gente vai detalhar um pouco mais, sobre a indenização. Exatamente. E para fechar, uma questão sobre a atuação do Ministério Público lá no STJ. Um cardápio bem variado mesmo. Vamos começar então com o RESP 1983238, lá de São Paulo. Era um caso de arrendamento mercantil, né? O arrendatário devia parcelas. Isso. O contrato acabou, o bem foi retomado e ficou aquela questão.
O arrendador podia pegar o valor residual garantido, o VRG, para quitar essas parcelas atrasadas. Mesmo que, o prazo para cobrar essas parcelas na justiça já tivesse passado. E aí? Podia, sim. A quarta turma disse que a compensação é válida. O ponto-chave é o seguinte: lá atrás, quando o contrato foi rescindido e o bem vendido, as duas dívidas existiam ao mesmo tempo e eram exigíveis. O arrendador devia o VRG e o arrendatário devia as parcelas. Certo. E o Código Civil diz que, nesse caso, as dívidas se extinguem até onde se encontrarem, sabe? É uma compensação automática, ipso iure, que acontece naquele exato momento. Ah, entendi. Tipo um encontro de contas que a lei faz na hora? Exatamente. O fato da prescrição para cobrar as parcelas ter ocorrido depois não desfaz essa compensação que já tinha acontecido lá atrás. A prescrição afeta a cobrança futura na justiça, não o que já foi compensado. Faz todo sentido. Bom, mudando de assunto, RESP 2.141477, de Santa Catarina. Aqui a gente tem uma promessa de compra e venda de imóvel comercial. Foi feita antes, mas não registraram. E aí depois hipotecaram o mesmo imóvel e essa hipoteca foi registrada. Isso. A pergunta é: quem tem a preferência? A promessa antiga, sem registro, ou a hipoteca nova, registrada bonitinha? Olha, sem dúvida a hipoteca registrada. A quarta turma foi bem direta. Se a promessa de compra e venda não está registrada no cartório de imóveis, ela só vale entre comprador e vendedor. Não vale para mais ninguém. Para um terceiro de boa-fé, como o banco que recebeu a hipoteca e registrou, não vale. O registro é que dá publicidade, que torna o direito sobre o imóvel oponível a todos, né? Aquele efeito erga omnes. Sem isso, o promitente comprador tinha só um direito pessoal contra quem vendeu, não um direito real que impedisse a hipoteca. E a súmula 308? Boa pergunta. O STJ reforçou que a súmula 308, que protege quem compra imóvel residencial na planta, não se aplica aqui. Imóvel comercial é outra história, espera-se mais diligência das partes. Claríssimo. A importância do registro é gigante, né? Próximo. RESP 163800, de São Paulo. Previdência complementar fechada. A polêmica era sobre usar a taxa referencial, a TR, para reajustar os benefícios. Podia ou não? Podia, mas com uma condição importante. A cláusula usando a TR é válida se já estava no regulamento do plano, aquele aprovado pelo órgão fiscalizador, antes de 2021, quando saiu a Resolução 40 do CNPC. Ah, então tem um marco temporal aí. Exato. É preciso diferenciar das entidades abertas. As fechadas, tipo fundo de pensão de empresa, têm uma natureza mutualista, sem fim lucrativo. A Resolução 40 veio depois e mudou a regra para frente, exigindo índices ligados à inflação para novos planos ou mudanças nos antigos. Mas ela não invalidou o que já estava valendo antes, conforme as regras da época. Entendido. A regra nova não pegou os contratos antigos que já usavam a TR. Agora, vamos mergulhar um pouco mais naquele caso do consumidor, o RSP 1935-157 do Mato Grosso. Produto com defeito, o consumidor tem prejuízos. A indenização por esses danos materiais, tipo o aluguel de outro carro, cobre só o período depois daqueles 30 dias que a lei dá para o fornecedor consertar, ou cobre desde o início? Essa decisão é fundamental, viu? A quarta turma disse que não há essa limitação de tempo, de jeito nenhum. Aquele prazo de 30 dias do artigo 18 do CDC é o tempo máximo para o fornecedor tentar resolver o vício. Certo. O prazo para ele consertar ou dar uma solução. Isso. Se ele não consegue nesses 30 dias, aí sim o consumidor pode escolher troca, dinheiro de volta ou abatimento. Mas, e aqui está o ponto-chave, esse prazo não é uma licença para o fornecedor deixar o consumidor no prejuízo sem indenizar. Quer dizer, então, que se meu carro novo deu problema no primeiro dia e eu tive que alugar outro, eu posso ser indenizada por todo o período, incluindo os 30 dias que ele ficou na oficina? Exatamente. O princípio da reparação integral, lá do artigo 6º do CDC, garante isso. O consumidor tem direito a ser ressarcido por todos os prejuízos que ele conseguir comprovar, desde o momento em que o vício apareceu e o impediu de usar o produto normalmente. Uau, isso é forte. É sim. Assim, a indenização cobre todo o período de privação causado pelo defeito, não só o que passou dos 30 dias. Importante, né?
Isso não quer dizer que o fornecedor é obrigado a dar um produto reserva enquanto conserta, mas ele tem que pagar pelos danos que a falta do produto causou, sabe? Se o consumidor teve gasto extra, perda de lucro, tudo isso entra na conta, desde o começo. Nossa, isso realmente reforça muito a proteção ao consumidor. Ótimo. Para fechar este bloco, o EDCLO no ARG no HC 96.512, do Rio Grande do Sul. Uma questão mais processual, né? Sobre a atuação do Ministério Público no STJ. O que ficou decidido ali? Foi uma decisão mais, digamos, de organização interna. Basicamente, a quinta turma reafirmou que, num mesmo processo lá no STJ, não pode ficar trocando o ramo do MP que atua. Tipo, começa o MP federal e depois entra o MP estadual para recorrer ou se manifestar. Ah, não pode essa alternância. Não. Quem começa atuando, no caso, geralmente é o MPF, nos recursos para o STJ, tem que continuar até o fim naquele processo específico. A ideia é garantir uma atuação mais coesa, mais uniforme, e evitar, talvez, estratégias processuais diferentes vindo de dois braços do MP no mesmo caso. Traz mais ordem para o processo. Entendi. Bom, fechamos mais essa rodada do Informativo 850, passamos por contratos, consumidor, registro, processo, bastante coisa relevante. Pois é, e é interessante notar, né? Por um lado, essa proteção bem ampla ao consumidor no caso do vício do produto, buscando a reparação total. Por outro, a exigência de formalidades como o registro imobiliário para a segurança de todo mundo. Mostra esse equilíbrio que o direito tenta fazer. Verdade. Fica até uma reflexão, né? Como a gente garante a máxima proteção para quem é vulnerável, como consumidor, sem tirar a segurança jurídica que é essencial para as relações econômicas funcionarem bem? É um desafio constante. Uma ótima reflexão mesmo. Bom, com isso a gente encerra este bloco. Mas olha, a análise do Informativo 850 ainda não acabou. Nos vemos no próximo encontro para continuar desvendando essas decisões importantes. Até lá! Olá! Bem-vindos à nossa análise do Informativo de Jurisprudência 850 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Este é de 20 de maio de 2025. Isso aí. A ideia hoje é dar uma olhada nesse material e destacar alguns pontos-chave, né? Principalmente casos que foram selecionados para definir teses importantes para o futuro. Exatamente. O foco hoje, assim, está muito em temas que o STJ afetou para julgamento. Ou seja, são casos que ainda vão ser decididos, mas a própria escolha já mostra que o tema é relevante, que tem controvérsia. Certo. Então vamos começar. Temos um incidente de assunção de competência, o IAC 21. Esse está ligado ao recurso especial 1957-818 de São Paulo. O que está pegando nesse caso, hein? Olha, a briga aqui é para saber se precisa ou não formar um litisconsórcio passivo necessário. Ou seja, colocar junto no processo o município e o Estado. Ah, naquelas ações que pedem medicamento? Isso, medicamento registrado na Anvisa, mas que não está na lista padrão do SUS, sabe? A pergunta é, quem tem que responder na justiça? O município? O Estado? Os dois? Entendi. Definir isso, né, tem um impacto gigante, tanto para quem entra com a ação quanto para a organização do sistema, para a responsabilidade de cada um. Com certeza. Uma questão bem prática. E agora, partindo para os temas repetitivos que a gente separou, o primeiro é o 1346, também vem de São Paulo, no RESP 2.174.051. Esse aqui, o tema 1346, é sobre legitimidade passiva, quem deve responder na ação. Em que tipo de ação? Ações individuais pedindo de volta contribuição previdenciária que incidiu sobre auxílio alimentação. Isso para servidor público federal do regime próprio, o RPPS. Certo. A dúvida é, a União é a parte correta para processar nesses casos? É ela quem tem que devolver esse dinheiro? Parece algo bem específico, mas que deve mexer com a vida de muito servidor federal, né? Sem dúvida. Pensa bem, definir quem responde por essa grana simplifica muito, tanto para o servidor que quer o dinheiro de volta, quanto para a própria administração pública. Ter clareza sobre quem processar é fundamental para o acesso à justiça funcionar, né? Faz todo sentido. Bom, seguindo nessa linha dos repetitivos, o próximo é o tema 1347. Também de São Paulo, RESP 2.166.900. Qual a discussão aqui? Aqui a gente entra numa questão processual.
É sobre aplicar ou não a multa e os honorários do artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Aquela multa de 10% e mais honorários quando não há o pagamento voluntário no cumprimento de sentença. Essa mesma. Só que a discussão é se ela cabe quando a condenação não é para pagar dinheiro, mas sim para entregar um documento ou uma coisa. Ah, interessante. Ou seja, a parte foi condenada a entregar, sei lá, um relatório, um objeto, e não entrega no prazo. Cabe essa multa, que originalmente é para obrigação de pagar. Nossa, isso pode mudar bastante a dinâmica de processos onde o documento é a chave de tudo, né? Exatamente. A decisão aqui pode dar mais força, ou não, para o cumprimento dessas obrigações de fazer, de entregar a coisa. Define se o devedor vai ter aquele empurrãozinho financeiro extra para cumprir a ordem judicial logo. Entendi. E para a gente fechar essa rodada de temas que foram afetados para julgamento, temos o tema 1348. Adivinha de onde? São Paulo também. No RESP 2.154.187. Qual a controvérsia nesse? Esse é sobre execução fiscal, dívida com o governo. Ok. A questão é, dá para redirecionar a execução fiscal contra o espólio, quer dizer, contra os bens deixados pelo falecido, Sim. quando o sócio que devia morreu depois de ser citado no processo? Situação delicada. O sócio foi chamado para pagar a dívida da empresa na execução, mas aí ele falece no meio do caminho. A cobrança pode ir para os bens que ele deixou para os herdeiros? É isso. Envolve direito tributário, sucessório, uma mistura complexa. A resposta vai impactar tanto a fazenda pública, que quer receber, quanto os herdeiros, claro. Imagino. Define até onde vai a responsabilidade dos herdeiros por dívidas tributárias do sócio que morreu e como a execução tem que seguir nesses casos. Então, resumindo, o que a gente vê nesse conjunto de temas afetados é o STJ tentando colocar a ordem na casa, né? Uniformizar como lidar com questões que se repetem demais pelo Brasil. Sim. Desde saúde, servidor público, até processo civil e dívida tributária. Muita coisa diferente. E o ponto interessante para a gente pensar, talvez, é como a própria escolha desses temas já mostra onde estão os nós, né? Onde tem mais dúvida, mais briga, mais impacto social e jurídico. É verdade. Afetar um tema já é um sinal importante do tribunal. Indica para onde o direito precisa ir para ter mais segurança, mais previsibilidade. Mesmo que a resposta final ainda demore um pouco. Excelente colocação. Vamos ficar de olho nessas decisões futuras, com certeza. Bom, agradecemos a companhia de todos nessa análise rápida das afetações do informativo 850 do STJ. Isso aí, pessoal. E fica o convite. Se inscrevam, deixem o like aqui no canal Juris 360 Lab para continuar acompanhando nossas conversas sobre jurisprudência. E quem quiser se aprofundar, claro, vale sempre a pena ler o informativo na íntegra lá no site do STJ. Com certeza. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.